Beleza, gravação solta, chamada feita. Vamos para o conteúdo da aula. Nós estamos estudando, então, a sociologia de Max Weber. Sabemos que Max Weber é um dos pais da sociologia contemporânea, um dos fundadores da sociologia contemporânea. Já vimos algumas das suas influências, a influência que ele tinha do historicismo alemão, a ideia de uma subjetividade maior no estudo da sociologia. Né? O que isso quer dizer? O Max Weber está muito mais interessado em compreender como se dão as relações sociais de cada sociedade e, por meio dessa compreensão, desenvolver alguns conceitos, algumas metodologias, de fato, na busca de compreender como cada sociedade, que é única e irrepetível, elas se comportam, né? Entender as causas que levam o formato das relações sociais, a composição das relações sociais. Por isso, então, a sociologia de Max Weber é conhecida como uma sociologia compreensiva, né? Diferentemente de uma ideia funcionalista que é de Durkheim, que busca entender algumas leis, uma forma mais objetiva de operação da vida social. O Max Weber ele dá uma ênfase muito mais na subjetividade das relações. Então, ele entende que cada indivíduo é único e, por cada indivíduo ser único, as relações sociais que esse indivíduo promove também são únicas e, em consequência disso, cada sociedade também é única. Então, não dá para você criar uma lei universal, um princípio geral para entender o funcionamento das sociedades. Você precisa de olhar cada particularidade de cada sociedade e, a partir desse olhar particular, compreender a dinâmica das relações, né? Então, nós vimos na aula anterior o conceito de racionalização, pelo menos introduzimos esse conceito, né? O conceito de desencantamento do mundo também, a perda gradativa de explicações mais de ordem mais ligada à religião, à tradição, e a busca de mecanismos de constituição da sociedade mais técnica, mais racional, segundo o Weber, e mais, portanto, mais organizado, né, com maior clareza organizacional. Bom, a aula de hoje a gente vai tratar de forma mais dedicada dois conceitos fundamentais, né, de Weber, que é o conceito de ação social, relação social. E aí, então, por meio desses dois conceitos, nós vamos apresentar no final, como fechamento da aula, os três tipos de dominação que existem na sociedade, segundo o Max Weber. Bom, falando de ação social, a gente pode dizer que é toda toda humana que visa, com intencionalidade, alcançar impactos em outras pessoas, em alguma coletividade, né? E quando a gente analisa esse conceito, a gente pode identificar que praticamente tudo que nós fazemos é uma ação social. Tudo que nós fazemos tem impacto, gera reverberações no nosso meio, né? Às vezes na nossa família, nas nossas relações com amigos, e justamente são essas micro-relações que, somadas, formam a sociedade, né? Então, essa é a ação social. A relação social é o encontro de duas ações sociais, né? Então, se eu estou dando aula, por exemplo, estou praticando uma ação social, e se você está recebendo a aula, você também está praticando uma ação social, porque eu só posso existir, a minha ação só pode ter efeito enquanto professor se eu tiver alunos, né? Então, veja que a minha ação social de dar aulas encontra a sua ação social de receber aulas. E nesse encontro existe a relação social.
né? Então, o Max Weber ele vai apresentar 4 tipos de ações sociais, 4 motivações que estão por trás de cada ação social. O primeiro tipo é que ele chama de ação tradicional. Na ação tradicional, aquela ação é motivada por obediência a um certo costume, uma certa tradição. É a forma talvez mais primitiva de ação social. Então, por exemplo, quando nós somos crianças, nós aprendemos a obedecer os nossos pais. Por que a gente obedece os nossos pais quando nós somos criança? A gente não racionaliza muito isso, a gente simplesmente obedece, porque é o costume, nós vemos as demais crianças obedecendo seus pais, nós somos ensinados que nós devemos obedecer nossos pais, é, e nós crescemos com esse tipo de ação, né? Uma ação de obediência. Uma segunda ação é a ação afetiva. E a ação afetiva é motivada por desejos, vontades. Veja que aqui há um pouquinho mais de autonomia, vamos usar essa palavrinha, para explicar a motivação que está por trás das ações afetivas. Né? A pessoa faz aquilo porque ela gosta, porque ela deseja, porque ela, ela sente vontade, né? Uma terceira classificação, né, é a chamada ação racional com relação a valores. Então, a ação racional com relação a valores, ela não é nem assim tão sem pensar, né, sem considerar racionalmente como é a ação tradicional, que é movida por um costume, nem também é movida por meros impulsos de desejo, vontade. Ela é um início de uma racionalização. Você age porque você tem valores e por meio desses valores você define um modo de agir. Né? Então, esse modo de agir pode ser ligado a valores religiosos, enquanto um cristão faz uma atitude de caridade ou ele frequenta a igreja, ele vai na convicção de que aquilo é o certo a se fazer. Né? Há pessoas que vão na igreja por uma ação tradicional, porque os pais vão, porque a família vai, então ele é arrastado por essa tradição. Veja que uma mesma ação, ela pode ser classificada de modo diferente. Então, duas pessoas que estão na mesma igreja, participando do mesmo culto ou da mesma missa, eles estão ali, às vezes, por motivações diferentes. Um por uma ação tradicional, outro pode ser por uma ação racional com relação a valores. Então, pode ser, como eu disse, valores religiosos, valores de ideologia teórica, né? Ou alguma ideologia política, e a pessoa age dentro daquele arcabouço de valores. Uma quarta categoria, e aqui é um nível mais avançado de racionalização, é a ação social, né, a ação racional com relação a fins. Aqui é o que Max Weber vai entender que é o modelo ideal de funcionamento da sociedade. Então, na medida em que uma sociedade ela consegue desenvolver, estabelecer relações sociais com relação a fins, ela consegue se tornar mais organizada, mais desenvolvida, mais bem estabelecida, com relações sociais mais firmes, mais seguras, mais criteriosas, né? Então, a ação social com relação a fins, ela parte do pressuposto um certo cálculo racional, uma certa análise técnica, uma análise complexa de formas de se relacionar, né? Então, são ações que obtêm
é um resultado predeterminado utilizando meios necessários. Então, há um cálculo racional aqui. Veja, por exemplo, sociedades que se estabelecem bastante por cálculos tendem a ter leis mais eficazes, tendem a ter técnicas de controle social mais eficazes, de organização social mais eficaz. Né? Ela é uma sociedade que se organiza por meio de leis, de parâmetros, de análises estatísticas e que gera mecanismos de interação social mais bem estabelecidos, por meio de leis, por meio de, né, eu posso dar um exemplo, as regras de trânsito. Né? Imagine uma sociedade urbanizada em que não há leis de trânsito. Seria um caos, né? Se não houvesse semáforos, se não houvesse análises estatísticas, o trânsito não funcionaria bem. Mas numa sociedade em que há cálculos racionais, você tem mecanismos da engenharia que vão dizer aonde colocar os sinais de trânsito, aonde colocar maior número de fiscais da BH Trans, e por meio disso você gera uma organização social mais sólida. Tá bom, pessoal? Então, o nosso tempo já se encerrou. Né? Na próxima aula eu trago a segunda parte do pensamento de Max Weber, né? Na verdade, uma terceira parte do pensamento de Max Weber, em que nós vamos tratar os tipos de dominação. Eu vou encerrar a gravação agora e a gente continua aí no chat. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou permanecer à disposição ainda mais alguns minutos, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.